Hora do nosso Quero Saber. A gente recebe hoje a nutricionista Bettina Moritz. Ela vai falar sobre como a alimentação influencia na celulite. Quer descobrir quais alimentos são bons para diminuir essa inflamação natural do corpo? Você tem dúvidas? Já pode ir mandando sua pergunta para o nosso WhatsApp 48996334567 e escrevendo o seu nome e a sua cidade. E não é só a mulher que tem celulite não, viu? Nós temos algumas perguntas no telão. Vamos lá, Bettina? Pensei olha que aí. fosse. Assim fosse, mas é verdade. Bettina. A Marta elas se preocupam mais. A Marta de São José pergunta: se eu beber todos os dias uma xícara de chá verde com gengibre, eu elimino a celulite? Vou conseguir eliminá-la, Bettina? Marta, o chá verde ele tem um leve efeito aí de aumentar a queima de gordura e tem efeito anti-inflamatório, e também o gengibre tem um forte efeito anti-inflamatório. A gente sabe que a celulite é um acúmulo de gordura que está ali depositado sob a pele, e essa gordura acaba estando associada a um aumento do processo inflamatório. A diminuição da inflamação ajuda na diminuição da celulite. Agora, desaparecer somente com um chazinho eu acho difícil. Vai ter que controlar o que você come principalmente e fazer bastante atividade física. Bacana. Depois da Marta de São José, Ellen de Capinzal. Tenho 25 anos e desde adolescente tenho celulite. Quais alimentos preciso tirar da minha dieta para minimizar a celulite? Quais preciso incluir também? Ellen, uma grande amiga chamada Natália Marques, fez o doutorado dela fazendo dietas e testando as mulheres, com dietas sem álcool, farinhas, principalmente farinhas refinadas, farinhas brancas. Ela retirou ainda o açúcar dessas mulheres e retirou ainda o leite, mantendo somente o iogurte magro desnatado e todas as gorduras saturadas. Então não tinha gordura aparente da carne e também não tinha a gordura, principalmente a carne vermelha. O que ela descobriu quando ela testou essas mulheres? Que houve uma diminuição da celulite, mesmo não precisando diminuir a quantidade calórica consumida. Então é possível, retire esses alimentos e incorpore principalmente bastante vegetais, uma boa salada, azeite de oliva e alimentos, principalmente frutas roxas, tem uma concentração de resveratrol e ajudam aí na diminuição da celulite. Depois da Ellen, quem chega é a Maria Lúcia de Florianópolis. Eu me alimento bem com acompanhamento de uma nutricionista. Eu evito comer doces, frituras, alimentos gordurosos e mesmo assim a celulite permanece. Maria Lúcia, o que precisamos perceber e ver é que mesmo que você tenha uma alimentação mais saudável, se aquele acúmulo de gordura estiver ali subcutâneo, principalmente nas regiões ali que sofrem influência do hormônio feminino, nas coxas, no glúteo, onde é o mais comum a gente ter a famosa celulite, se a gente não tiver uma redução da gordura naquela região, a diminuição do aspecto da celulite realmente pode não ocorrer. Então é possível que você precise reduzir esses alimentos e ainda reduzir um pouco as calorias do que você tem consumido, para diminuir um pouquinho aí essa quantidade de gordura local. Nesse caso, massagem e atividade física ajudariam? A drenagem linfática tem estudos mostrando que diminui, porque quando a gente tem a compressão desses adipócitos, essas células de gordura estão muito túrgidas, muito cheias, elas comprimem o sistema linfático. Isso causa um edema. A drenagem linfática ajuda. Massagem modeladora, infelizmente, não ajuda em nada. Muito bem. Dá tempo de mais uma? Então vamos lá. Josiane Florianópolis. Tem alguma fruta que eu posso adicionar na minha dieta para prevenir a celulite? Josiane, estudos científicos falam principalmente em chocoberry, que não tem aqui, e também a mechomeboche, que é muito difícil de encontrar. Mas olha que interessante, a chocoberry ela parece muito aquelas frutinhas aquelas frutinhas roxas, bem escuras. Aí a gente já tem o mirtilo, que é fácil acesso aqui. Temos também outras frutas roxas, temos muita uva na região, que também poderia ser a substituição, porque tem muitos estudos com resveratrol, que é o que dá essa coloração roxinha. E aqui a gente também tem uma punk, que é o jambolão chamado, aquela que mancha as calçadas, ela tem muito resveratrol. E aí também temos na casca da jabuticaba. É possível que a gente tenha aí algum benefício incorporando essas frutinhas roxas no seu dia a dia. Tá bem, Bettina, daqui a pouco você volta para tirar mais dúvidas. Muito obrigado, viu? Obrigada, Bê. Mudamos de assunto para voltar a falar de saúde. Quem tem celulite não precisa esconder. Não é feio, não. Só que é um sintoma, um tipo de inflamação que indica que alguma coisa pode ser melhorada na sua dieta. Quem fala de alimentação toda quarta-feira conosco é a nutricionista Bettina Moritz. Hoje o tema são as celulites, Edson. Sim, e sobre esse tema nós já temos perguntas no nosso telão. A Júlia de Palhoça. Bettina, por que celulites aparecem?
Júlia, as celulites aparecem porque quando você entra na adolescência, começa a produzir um hormônio chamado estradiol. Esse estradiol, ele tem uma grande influência sobre o tecido adiposo, principalmente nessas regiões do glúteo, das pernas, as coxas e também um pouquinho aí sobre a barriga. E esse estradiol, ele vai auxiliando no acúmulo de gordura subcutâneo. Ele tem uma certa influência sobre esse acúmulo de gordura subcutânea. Você vai fazendo esse acúmulo aumentar debaixo da pele e essa gordura, quando as células de gordura estão muito cheias, muito túrgidas, o que acontece muitas vezes, algumas fibroses podem aparecer ou até um tracionamento de fibras que sustentam a pele e no lugar que está tracionado fica aquele buraquinho e aí a pele vai ficando com aquele aspecto ondulado, por causa desse excesso de gordura ali naquela região. Então, a gente tem 3 influenciadores principais, que são o hormônio feminino, por isso que aparece muito mais nas mulheres, o excesso de gordura local, e essa gordura acaba estrangulando o tecido linfático e normalmente aparece aí um edema que está associado ao processo. Quando eu tenho muita gordura, esse excesso de gordura também causa um processo inflamatório, aumenta a produção de citocinas inflamatórias pelo corpo. Por isso que se fala que a celulite é um processo inflamatório, mas não é uma doença não. Então, se você está muito preocupada com a sua celulite, há meios de a gente reduzir. Mas se você não estiver, também está tudo bem, porque celulite faz parte de 90% das mulheres. É isso aí. Depois da Júlia, temos a Pérola, de Florianópolis. E eu ouvi dizer, bonita, né? Ouvi dizer que para combater a celulite eu preciso ter uma dieta anti-inflamatória. Isso é verdade? Quais seriam os alimentos? Pérola, em parte é verdade, porque isso diminui a produção das citocinas inflamatórias e alguns desses alimentos podem auxiliar aí na perda de peso. Principalmente, a gente tem um grande resultado com o consumo aumentado de gengibre, de cúrcuma, aquele açafrãozinho da terra que a gente coloca como tempero, tem um forte efeito anti-inflamatório. O chá verde também pode auxiliar de forma muito interessante. Várias frutas, principalmente frutas vermelhas e roxas, são muito interessantes para o consumo, para a gente evitar esse processo inflamatório. Ainda você pode incorporar na sua dieta alho, tem um poder anti-inflamatório incrível. A cebola também pode ajudar muito. A casca da maçã tem um efeito interessantíssimo. Importante você pensar principalmente nesses alimentos de forma orgânica, porque vão ter mais desses fitoquímicos que vão ajudar na diminuição da inflamação. Muito bem, depois da Pérola, que nome bonito, vem a Angélica. É verdade que o óleo de abacate diminui a celulite? Eu tomo todos os dias cúrcuma, que é anti-inflamatória e já diminuiu bastante. Tem algo mais que eu possa ingerir para ajudar? Angélica, eu nunca vi artigo científico mostrando que o óleo de abacate possa reduzir a celulite. O abacate tem vários micronutrientes, vários nutrientes muito interessantes aí que podem auxiliar, principalmente quando você troca a gordura saturada da carne vermelha, a gordura da manteiga e margarina também nem pensar. Maionese, tire da sua dieta. Quando você troca essas gorduras industrializadas ou a gordura da carne, gordura saturada, por um óleo de abacate, é super interessante. Agora, continuar comendo tudo isso e acrescentar o óleo de abacate, acredito eu que você não vai ter grande sucesso aí com com esse uso do óleo de abacate. Mas comer o abacate é super interessante para a saúde. E o uso da cúrcuma ajuda sim na diminuição da inflamação e é um aliado aí para o tratamento da celulite. Estou quase desesperada aqui, Betina. Depois a gente volta a falar contigo. Mário está aqui tirando sarro de mim, depois a gente conversa nos bastidores. Não pode maionese, não pode falar o quê, né? Até já, Betina. Olha só, quem tem celulite não precisa esconder nem sentir vergonha daquelas marquinhas na pele. Só que o tema traz dúvidas e o aparecimento desse tipo de inflamação está ligado ao que comemos no dia a dia. Por isso, a Betina, nossa nutricionista, está aqui tratando desse assunto hoje, né? Principalmente para aquelas mulheres que ainda têm vergonha, que ainda não se mostram. Temos perguntas no telão, né, Mário? Temos perguntas no telão. Esse negócio de não ter vergonha aqui, tem gente que não concorda com o relator aqui, não. Viu? Marisa de Criciúma. Não tomo refrigerante, não tomo suco com conservantes, não uso margarina, maionese, mas eu como muita salada crua com muito azeite de oliva e vinagre balsâmico. É uma delícia. Faz mal para a celulite isso aí? Não, Marisa, você está certíssima. Cortar a margarina, a maionese, retirar o refrigerante da sua vida ajuda muito. Já é um bônus aí, principalmente para a sua saúde, não só para a celulite. Mas eu trocaria aí só o seu vinagre balsâmico por um vinagre de maçã, que é um pouquinho mais saudável. Além disso, mantém uma vida saudável e muita atividade física. Ok, depois da Marisa, Edson. Vem a Karina, de Tubarão, alô sul do estado. O uso do colágeno auxilia na celulite?
se auxilia, qual a melhor maneira de utilizá-lo? Karina, tem um estudo bem recente, mostrando que colágeno hidrolisado, na verdade, eles usaram peptídeos de colágeno na dose de 2,5 gramas e diminuiu o aspecto da celulite. Usaram por 6 semanas, numa população, fizeram 105 mulheres. Então, parece que sim, colágeno hidrolisado pode ser utilizado no tratamento da celulite. Mas, lembrando, não é um milagre, precisa fazer atividade física e dieta. Eu sugiro que você utilize longe das refeições principais para ter uma melhor absorção. Ótimo. Depois da Karina, quem chega é a Larissa de Passo de Torres. Olha que legal. Eu quero saber se o pão na chapa causa celulite. Eu como com frequência. Ele sozinho não é causador da celulite, Larissa. É claro que tem todo o restante do que você come. Se você está comendo muitos produtos industrializados, muita farinha, farinha branca, daí entra o pão, isso sim pode auxiliar na celulite. Depende da quantidade que você come. É interessante, talvez, você substituir esse pãozinho umas 2 ou 3 vezes por semana por uma batata cozida, um pedacinho de aipim. Agora vem a época do milho. Compre um milhinho orgânico, come lá na soquinha o milho orgânico, o milho, né, na soca é muito saudável e você pode utilizá-lo aí com mais frequência, substituindo esse pão. Fiquei curioso com o pão na chapa. Fora da chapa não tem problema? É a mesma coisa, né? Não vai mudar. Na chapa ou fora da chapa. Dia, né? Sim, Parceiro, mas eu também, Larissa, eu achei que o fato de prensar o pão pudesse mudar a sua configuração. Não faz a diferença, não. Então vamos lá. Sandra de Florianópolis. Todos os dias a minha cunhada toma refrigerantes, a minha cunhada não faz atividades físicas e ela não tem celulite. Que raiva de ti, Eu vi uma pontinha de ciúmes aí. Aquele momento que você pensa, atropela. Brincadeira. 10% da população realmente não tem celulite porque não tem principalmente uma relação genética e tem uma redução aí dessa gordura subcutânea. A sua cunhada é uma felizarda. Vamos ficar felizes por ela. É, né? Daqui a pouco a gente volta, Betina. Ficamos com essa por aqui. Sem celulite, mas não quer dizer que ela seja saudável. É verdade. Isso, boa, ufa. Obrigado, Betina. Seguimos para a última rodada de perguntas do nosso Quero Saber, que hoje está trazendo o tema celulite. A Betina Moritz está explicando que a alimentação é uma forte aliada no combate à celulite. E temos mais perguntas por aqui. Agora chega da Larissa de São José. Água com gás causa celulite? Larissa, não há comprovação científica que associe o uso da água com gás com celulite. Então, pode tomar água com gás, sim. Pode dar um pouco de gases. Algumas pessoas que têm muito refluxo não devem utilizar. E é mais interessante usar a água sem gás. Então, não esqueça de beber muita água sem gás. A aguinha com gás é um pouquinho aí durante o seu dia, se você quiser. Bastante água faz bem. Você tem que beber bastante água, em torno de 2 litros, normalmente, é a média da necessidade da população feminina. Vamos lá. Vamos lá, depois da Larissa, Rita, de Florianópolis. Chá de cavalinha é bom para a celulite? É sim, Rita. A gente tem sim ali na celulite um leve edema. Os chás que têm efeito diurético auxiliam. Cavalinha é um deles. Eu posso te ajudar também com chá de folha de abacateiro. Tem um excelente produto. O chá de hibisco também ajuda muito. E chá de carqueja, que a gente tem bastante na região de Santa Catarina. Vamos lá, para mais uma, depois da Rita, vem Lete de Palhoça. Eu, no meu processo de menopausa, ganhei peso e mesmo assim não tenho celulite. Isso é genético ou é um presentão? Existe, Lete, uma associação genética sim. No pós-menopausa, o que acontece? Há uma diminuição dos níveis de estradiol, o hormônio que está associado a esse acúmulo de gordura nessas regiões. Então, você tende a não ter mais um acúmulo tão grande de gordura nessas regiões e começa a acumular mais gordura entre os órgãos, porque aumenta aí alguns fatores que vão depositando essa gordura em outro lugarzinho, que aí aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então, no pós-menopausa, é normal a gente ter uma redução da celulite, mas a gente muitas vezes tem um aumento aí da flacidez. A gente diz que são os ganhos que a gente tem com a maturidade, né? Mas isso também não tem problema. A gente vive muito bem com isso e ótimo que você não tem celulite. Já não tinha antes, então, né? É verdade, Bê. Mais uma vez, muito obrigada por todos os teus ensinamentos. Te aguardamos na semana que vem. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Beijo.